Em 2000 eu mudei para a Europa. Recebi um convite legal ali de Santander, do Hugo, a Fulancassi. Aí eu fui para a Europa, achando que eu ia ficar um mês. Vou fazer um trabalhinho de um mês. Fiquei abril, maio, junho, julho, fiquei até dezembro. E era aquilo, cara, toda vez que eu voltava, eu tinha um monte de coisa ali que eu tinha deixado em Maresias. Daí eu ia lá, primeira pessoa que eu era o Charles. E tal, Charles. Daí eu vi o Gabriel crescendo ali já dentro da loja. Era muito engraçado que tinha um monte de prancha para venda, né? A galera deixava a prancha para vender. Era uma Disneylândia pro Gabriel. O moleque tinha desse tamanho assim, ele pegando 6,3, 6,2, o que tivesse, cara. Ia surfar ali no Abricó, Já era cara. diferente. Já dava pra ver. Cara, ele tinha um grupo de amigos ali, o filho do Reinaldo lá do Terral, tinha mais uma molecada, caiu um grupinho ali, eles não que tinham dificuldade, mas era, né, perigoso. O Charles estava sempre olhando, molecada para nadar e tal, né? E foi crescendo. Foi quando eu fiquei mais tempo sem vir para o Brasil. Eu vinha, só passava Natal e Réveillon e voltava. Aí, quando eu voltei uma vez, eu fui na loja, a Simone falou, o Charles está competindo com o Gabriel lá, não sei, lá no Sul. Uhum. Mas daí eu falei, ué, o Gabriel tá competindo? Ele tá surfando bem e tal. Aí encontrei o Richa no Guaicá, e o Richa me falou, pô, o Gabriel tá quebrando, não sei o quê. Pô, que legal, né? Você ouve assim falar, o Gabriel devia ter o quê? 12 anos. Aí eu não via mais ele, né, cara? E o Charles acompanhando, levando, né? Daí teve um ISA Games na França, lá em Ossegoa. E nessa época, foi 2007, não lembro, 2007, 2008. E eu fazia as pranchas do Tokoro, na Pucas. Uhum. E o Tokoro tinha me ligado, falado assim, faz uma prancha e vai entregar para o Ryan Reynolds, aquele técnico havaiano, que é para o Keanu assim. Tá. Aí eu fiz uma prancha para o Keanu, tal, né? Tokoro, Pucas, tal, e fui até o Seguro. O mais engraçado é que quem estava comigo era o Matt Biolos. Tá. Ele estava lá naquela semana, eu lembro até hoje, cara. Aí a gente foi lá para o Seguro. Chegamos ali, acho que era Le Bordenes, eu desci assim na praia, tava o circo armado lá do ISA Games e eles estavam fazendo aquele tag team, né? Os times assim. Cara, Gessé Mendes, um monte. E o técnico era o Paulo Kidd. Tá. Aí, a hora que eu desci com a prancha, daí eu fui direto na delegação do Havaí. Eu não sei se era Havaí ou América, não sei. E eu conhecia o Reynolds do Havaí, eu tinha morado no Havaí antes, né? Aí eu já olhei ele assim, acenei, né? Daí o Reynolds veio e eu falei, o Wade mandou entregar essa prancha para o Keanu assim. E era uma prancha muito pequena, eu não sabia quem que era o Keanu. Ele é pequeno. Ele era menor ainda naquele tempo. Aí eu dei a prancha para ele, assim, então aquela cena, né? Eu botando, tinha uma defensa, uma cerquinha assim, eu dei a prancha para ele. Aí eu olhei assim do lado, cara, tinha um moleque me olhando assim, cara, com uma cara assim, cara. Aí eu olhei e falei, e aí, Biel, beleza? Daí ele todo envergonhado assim, sabe quando ele fala assim, pô, você deu uma prancha para ele. Meu Deus, cadê a minha? E ele quietinho, né, me olhando, aí eu fui lá, abracei ele assim e tal. E daí tava o Paulo Kidd, fiquei trocando uma ideia com o Kidd e tal, mas ficou aquela coisa. Quando eu voltei naquele Natal e Réveillon, eu tava no banco 24 horas lá de Maresias, tinha uns moleque olhando assim, né? Batendo Era o Gabriel. Vai lá que o Charles quer falar com você. Aí eu já sabia o que era, né? Aí fui lá na loja, daí o Charlão falando, não, esse ano a gente vai competir, talvez a gente vá para a Europa. Já era 2008, porque 2009 eles foram para lá, isso mesmo. Pô, dá para... Falei, Charlão, cruzou o oceano, brother, fica em casa. Não esquenta com nada, vem lá, pá, fica em Zaraus, tal. Beleza, beleza. E foi o ano que ele ganhou na Praia Mole e tal. Sim. Logo em seguida ele foi fazer toda a perna europeia. Ficaram um mês em casa e tal. Pô, aí começou King of Grommet, tudo. E a gente começou a trabalhar. Foi legal. Esperava assim, já desde o início? Você não espera, não. Você vê um monte de moleque. Você vê, se eu for citar nomes da época da molecada, era muita gente. O time do Brasil era
E, gente, era uma molecada boa. Safra é incrível, né? Uma safra muito boa. Agora, quando eu vi aquele campeonato na Praia Mole, eu falei, nossa... Que ele ganhou do Neco, não é isso? Final contra o Neco. E eu falei, nossa, que é isso, né? O Richa mesmo já me falava, esse moleque é diferente. Beleza. E ele tinha se classificado para o King of Grommet. Na época, o King of Grommet era que nem o Rip Cool Ground Search hoje, né? Sim. E, então, era bem, assim, com muita visibilidade, né? Mas daí foi correndo tudo bem. Eu ainda não acreditava. Eu falava, eu vi tanto brasileiro chegando na Europa com uma atitude vencedora e ganhando e depois se perdendo dentro de tudo que acontece, né, no caminho. E só que eu vi uma coisa muito sólida ali, né, dentro do Gabriel, que era mesmo o Charles, cara. E, assim, essa proteção, essa educação de esporte, né, deixou ele bem preparado.